Rumores dizem que a Arábia Saudita está bombeando milhões de galões de água salgada, e mais, dizem que estão fazendo isso tudo no subsolo. Parece exagero? Pois esses rumores são verdadeiros. O país, que antes vivia sob uma constante crise de escassez hídrica, está transformando seu território. Mas por que alguém colocaria a água no subsolo, quando ela é tão vital na superfície? Para entender isso, precisamos lembrar: a Arábia Saudita está no meio do deserto. É um dos lugares mais áridos do planeta. E mesmo assim, eles fizeram o impossível. Sem rios naturais, sem lagos, sem fontes abundantes de água doce. Mesmo assim, desde 2021, o país já construiu 522 represas. Essas estruturas não são apenas barragens comuns. Elas foram projetadas para capturar e armazenar a água das raras chuvas e enchentes, especialmente através dos vadis, vales secos que se enchem de água apenas durante a estação chuvosa. Parece pouco? Pois essa água é suficiente para abastecer cidades inteiras por meses. A capacidade de armazenamento é monstruosa, cerca de 650 bilhões de galões. Só na região de Meca são 60 represas, que juntas guardam mais de 230 bilhões de galões de água. Essa água é tratada e utilizada em abastecimento, agricultura, recarga de aquíferos e até no controle de enchentes. E tem mais: os sauditas não pararam por aí. Eles investiram pesado em inteligência artificial para gerir os recursos hídricos. Sistemas que monitoram em tempo real o consumo, detectam vazamentos e controlam a pressão da água nas tubulações. É tecnologia de ponta, em pleno deserto. Mas mesmo com tantas represas, essa ainda é apenas uma fonte secundária de água. A principal está no subsolo. Estima-se que sob o território saudita existam cerca de 26 trilhões de galões de água subterrânea, uma parte renovável, mas a maioria, não. É a chamada água fóssil. Água que se acumulou há milhares ou até milhões de anos, quando a Península Arábica era úmida. Hoje, essa água não se renova. E uma vez retirada, não volta mais. Mesmo assim, o país depende fortemente dela. Ela é bombeada, tratada e distribuída por um gigantesco sistema subterrâneo. E é justamente aqui que entra um dos projetos mais ambiciosos do mundo moderno: os rios artificiais subterrâneos. Sim, rios subterrâneos, criados pelo ser humano. A ideia nasceu em Riad. Bombear água do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, dessalinizar e canalizar sob o deserto. Um sistema com mais de 14 mil quilômetros de tubulações enterradas, mais do que o dobro do comprimento do rio Nilo. Essas tubulações transportam água doce para todo o país, sem risco de evaporação. No deserto, onde as temperaturas ultrapassam os 50 graus Celsius, deixar essa água na superfície seria um desperdício. Então, a solução foi enterrá-la. Não foi fácil. Para construir essa rede, engenheiros perfuraram montanhas com explosivos, romperam rochas de granito e instalaram tubos de mais de 2 metros de diâmetro com precisão milimétrica. Isso tudo, enfrentando tempestades de areia, dunas móveis e calor extremo. E por trás dessa proeza, está a dessalinização. A Arábia Saudita é hoje a maior produtora de água dessalinizada do planeta. Em 1980, não havia quase nada. Hoje, são 43 usinas em operação. A maior delas, a estação de Ras Al Khair, entrou para o Guinness como a maior do mundo, com capacidade para 792 milhões de galões de água por dia. Isso mesmo, por dia. E ela não está sozinha. A planta de Juba, por exemplo, opera com 211 milhões de galões diários. Só que tudo isso tem um custo. A dessalinização é até 10 vezes mais cara que fontes convencionais. E o processo gera salmoura, um resíduo hipersalino que, se descartado incorretamente, pode devastar ecossistemas marinhos. Mesmo assim, o país avança. E não para por aí. Além da dessalinização, a Arábia Saudita investe pesado na reutilização de água. Hoje são 99 estações de tratamento que reciclam água cinza, vinda de esgoto doméstico e industrial. Essa água é usada em irrigação, resfriamento industrial e até em áreas verdes. Riad, por exemplo,
já possui redes exclusivas só para água reciclada. Isso reduz a pressão sobre os aquíferos e torna o sistema mais sustentável. Mas, para que tudo isso funcione, o povo precisa colaborar. Campanhas educacionais foram lançadas nas escolas, redes sociais e na TV, ensinando o uso consciente da água. É uma mudança de cultura em curso. E tem mais. A Arábia Saudita lançou um dos projetos ambientais mais ambiciosos do planeta, o Plano de Reflorestamento Nacional. O objetivo? Plantar 10 bilhões de árvores e proteger 30% do território. A meta inclui recuperar 184 milhões de hectares, combatendo a desertificação, melhorando a qualidade do ar e baixando as temperaturas médias em até 2,2 graus Celsius. Em um país onde o calor extremo ultrapassa os 50 graus Celsius, isso pode significar a diferença entre vida e morte. Mas atenção, esse projeto vai muito além das fronteiras sauditas. Outros países áridos, como Emirados Árabes, Israel e até regiões do oeste dos Estados Unidos, estão observando de perto esses projetos. Afinal, o que funciona no deserto saudita, pode funcionar em outros desertos também. Contudo, nem todos os países têm os recursos da Arábia Saudita. Por isso, o país está exportando suas soluções. Firmou acordos com nações africanas, como Etiópia e Sudão, para compartilhar tecnologia e ajudar em projetos hídricos. E é aí que entra o ponto mais importante de todos. A Arábia Saudita não está apenas tentando sobreviver. Ela está se tornando uma potência tecnológica da água. Mas enquanto ela avança, o mundo precisa ficar atento. Porque a crise da água não é exclusiva do deserto. Ela está batendo a porta de todos nós. Hoje, a água pode parecer abundante. Mas no futuro próximo, ela será o recurso mais valioso da Terra. Mais do que o petróleo. Mais do que ouro. E quando esse dia chegar, o que está sendo feito agora no meio do deserto poderá ser a chave para salvar civilizações inteiras. E assim, em pleno coração de um dos desertos mais inóspitos do planeta, a Arábia Saudita não apenas desafiou as leis da natureza, como também as reescreveu. Criando rios onde antes só havia areia. Plantando florestas onde só se via rocha e calor. E bombeando vida, gota a gota, por túneis gigantes sob o solo escaldante. Mas tudo isso levanta uma pergunta inquietante. Se um país sem rios, com um clima quase inabitável, pode dominar a tecnologia da água, o que mais ele poderá dominar nos próximos anos? Com bilhões investidos em inteligência artificial, energia verde, urbanismo futurista e controle total sobre recursos naturais, estaria a Arábia Saudita prestes a se tornar a próxima superpotência tecnológica do planeta? O mundo está de olho. Mas talvez já seja tarde demais para acompanhar.